Olá, boa noite. Hoje vamos apresentar o trabalho de Teoria da Computação. Sou o Rafael Nascimento Lourenço, estou aqui com o Lucas da Silva dos Santos. Falei, Lucas. Opa, e aí? Nós vamos apresentar a parte de autômatos finitos determinístico, né? O trabalho de conversão. Uhum. De autômato finitos não determinístico com transição vazia para autômatos finitos não determinístico e desse para autômato finito determinístico. E depois testar umas palavras. No caso, a gente tem Isso. que ler esse arquivo aqui, né? A gente consome esse arquivo dentro da main. A gente separa ele nessas arrays aqui, sets, né? A gente vai fazendo todo o trabalho de construindo a FNDE, né? Que é autômato finito não determinístico com transição vazia. Aí aqui a gente faz um match case bem simples aqui, que ele vai pegando a primeira parte de cada linha, né? Aí se encaixar no A, no Q, nesse outro Q minúsculo, né? Ele vai adicionando dentro essas definições que a gente colocou, né? E caso esteja errado, né? Ele dá o rise ali no velo e erro e mostra a exceção no terminal, né? Uhum. A gente fez um trabalho de try except aqui, para dar rise bem um pouco mais específico assim de cada erro, né? Então a gente faz algumas validações aqui dentro, então tipo, se não foi possível identificar tal letra, se alguma coisa deu errado, por exemplo, aqui na transaction, se ele não conseguir acessar esses três valores aqui, ó, algum deles, né? Aí ele vai dar um erro, né? No caso, se tiver menos, né? Ou sei lá, enfim. Aí depois a gente adiciona o pattern de transições, que é aqui a gente está adicionando só numa tupla, né? Uma array de tuplas. Uhum. E aí depois a gente transforma ele num map, que ele vai ser um map se baseando naquela tabela de transições lá, que ele tem estado, coluna, né? Então, tipo, vai ser um map de estados. Aí cada estado vai ter um map de transições. No caso, são todas as transições todas as letras do alfabeto de entrada, mais a vazia, né? Ou seja, o alfabeto da fita, né? Daí essas duas funções aqui elas vão fazer isso. Depois a gente começa a trabalhar com os autômatos finitos em si. Aqui tem a definição de autômato finito genérico, né, que a gente usou. Daí ele vai ter a máquina da FNDE, né, que é com transição vazia. Aí a gente vai transformar ele numa FD, ou seja, a gente vai cortar todas as transições vazias. Explicando aqui um pouco por cima, a ideia principal é você fazer esse vazio mais, né, de estado, ou seja, em cada estado você vai procurar fazer uma busca em profundidade de todos os estados que ele consegue alcançar com transições vazias e vai somar com todos os alfabetos, no caso, com todos os caracteres do alfabeto de entrada dentro desse nó para esses estados. Então, por exemplo, se tem o estado A e o estado B, aí eles têm só uma transição vazia. E o alfabeto é, por exemplo, A. O alfabeto de entrada é A. Então ele vai construir. Nesse caso em específico ele não vai construir porque ele vai cair no segundo caso, que é o caso de ele tentar fazer merge entre os dois estados que tem só uma transição vazia. Mas caso o estado não esteja uma transição vazia, por exemplo, tem estado um 2 e 3. Aí o estado um e 2 tem uma transição A, e o estado 2 e 3 tem uma transição A e transição vazia, no caso. Então, uma transição A, ela pode ir do estado um para o estado 3 direto, por causa dessa transição vazia. Então ele vai basicamente criar essa transição. Daí a gente faz esse outro caso, né, que ele vai verificar todas as transições somente vazias e ele vai tentar fazer um merge desses nós, né, que a gente vai retornar a FND, né, que no caso a gente vai excluir todas as transições vazias aqui de todos os Uhum. estados, né? E aí agora partindo para FND, FD, né? Isso. Ele primeiro começa fazendo esse dep copy, né? Que é basicamente uma cópia dos valores, porque não dá para atribuir, senão ele vai basicamente modificar no AFNDE ali, né? Então, a primeira coisa que ele faz
tirar as transições não determinísticas. E para isso ele vai item por item, mergeando as transições. Por exemplo, se ela tiver um que vai para um estado Q1 ou Q2, esse novo estado vai se chamar Q1, Q2. Aí ele faz essa validação até sumir todos os estados, de todos os estados não determinísticos. Se você subir lá um pouco lá em cima, ô, Rafael, sobe um pouquinho lá. Tem essa parte aí, ó, Merge Transition, que é justamente a parte lá que faz o merge entre as transições e o merge de estados ali em cima. E aquele merge dict é basicamente para mergear um dicionário, né, do Python e tal. Só para abstrair essa parte de merge. Pode descer um pouco mais. Voltar lá. Depois, ela é validado se é estado vazio, né? Estado final, quer dizer. Porque se for estado final, tem que ser marcado como estado final também nesses novos estados que foram criados. Senão, não vai aceitar a cadeia de forma correta, né? Então, ele cria um novo estado. Aí depois verifica se esse novo estado é um estado final. Se for, ele adiciona nos estados finais. E nisso ele cria o AFND, né? Se você deixar ali, pode descer um pouquinho mais. Nessa parte ele vai buscar os estados visitados, ou seja, ele vai verificar se os estados são passados, se eles vão ser visitados pelo autômato. Caso eles não sejam, eles vai retirar todos esses estados na parte de baixo ali, ó. Estados não visitados. E após isso, ele deixa as transições com valor único, né? Aí, assim, ele se torna um autômato determinístico. Uhum. Beleza. Aí aqui na FND, né, depois de ter transformado ela vai transformar numa AFND no caso. Aí a definição da FND, que é a FD que a gente deixou, foi basicamente uma F, que ela tem esse outchecks str, que é tipo, vai guardar o. Vai guardar todas as strings, né, que você testar, todas as palavras que você for testar. E aí tem esse check word, né, que ela vai testar palavra por palavra para ver se ela aceita ou não aceita e vai adicionar dentro desse outchecks.str, né, que vai ser a string que a gente vai salvar aqui nesse words results. Então ele basicamente vai testar palavra por palavra aqui, né, desse P aqui que a gente pegou lá, vai salvar no arquivo e acho que É, a gente pode testar aqui, ó. Eu vou apagar aqui. A gente vai rodar com o F5 mesmo, que é basicamente o debug dele, que a gente fez aqui no VS Code. Uhum. E acho que essa parte principal, talvez, não sei. Eu Aí senti que ele ele simula, tem a parte ali que ele simula, né? qual? Faz a simulação do autômato, que é aquele check word, né? Era isso que eu tava falando, pô. Uhum. Que ele vai simular aqui. Ele vai pegar todas as transições, vai adicionar um current state, né, que vai ser o estado atual. Aí por símbolo, na palavra, ele vai testar, ele vai vendo se o current state não é vazio, não é none, né? E se as transições do current state, aí ele vai tentar pegar o símbolo para ver se ele não é none também. Aí se não for, aí ele faz a transição, né? Porque a transição, no caso, pode existir alguma tentativa de transição que não existe. Então, por isso que tem esse nome, né? Aí, se não cair dentro desse if aqui, quer dizer que já deu errado, então ele já seta a current state como none, que ele não vai conseguir chegar em nenhum estado, né? Ele vai, no caso, para o estado reject, que a gente declara de forma implícita, né? Quando a gente vai fazer a declaração dos autômatos. E aí, depois ele só checa se o current state é um final state, né? Esse F, esse F é o conjunto dos final states, dos estados finais. Aí você checa se o estado atual que ele parou está dentro dos estados finais. Aí se não tiver, ele rejeita e se tiver, ele aceita, né? É justamente por isso que tem que marcar na hora do merge, se ele é estado final ou não. Porque senão a máquina fica num loop, né?
Uhum. Não sei se ficou. E aí tem Hum. o resultado, né? Mostra o resultado aí. Mostrei já, Ele, eu rodei aqui, ó. Uhum. Aí ele mostra se aceita ou não aceitou a palavra. Uhum. E é isso. Você acha que ficou ruim a que eu expliquei Não, daqui? Não? não, Tá ficou bom. não, ficou bom. Tá bom. Então, beleza. Valeu, é isso.